E aí pessoal, tudo bem? Aconteça o que acontecer, não pule esse vídeo. Esse é o conteúdo mais profundo e relevante que eu já aprendi e já transmiti em toda a minha vida, sem dúvida alguma. E começa com um questionamento. Por que você vive? Qual é o sentido da sua vida? Para que acordar cedo, ter profissão, pagar conta? Para que se relacionar com as pessoas, enfrentar os conflitos dos relacionamentos familiares, de casal? Para que viver? Essa pergunta traz para a gente uma racionalização. Como seres humanos, nós racionalizamos demais. E de repente, olhando para as leis da física, da biologia, olhando para a estrutura de um átomo, ou de repente, olhando para o céu à noite, numa noite estrelada, nós temos uma perspectiva, um olhar que diz: para que isso? A minha racionalidade não consegue abarcar o real sentido de toda uma grandeza, de todo um universo. E aí, se nós nos restringimos à racionalidade, pode passar na nossa mente que o motivo de existir não existe. Ou seja, não há por que continuar vivendo se eu não sei para quê. Porém, se eu, olhando para essas mesmas estrelas, para o mesmo átomo, para as relações interpessoais, olhando para um sorriso de uma criança, ou em prece, em oração, eu sinto intuitivamente, deixando de lado a racionalidade, eu sinto intuitivamente que esse motivo de existir me acompanha. E o chamo de Deus. Concebo Deus como sendo o conjunto de leis que regem o universo. Concebo Deus como uma grande máquina cósmica. E eu me vejo dentro dessa máquina cósmica como uma peça importantíssima e insubstituível, cada um de nós. Somos uma pecinha extremamente complexa da máquina cósmica divina, com a nossa função, com as nossas capacidades de realização e objetivos de vida. Porém, essa peça que somos nós, temos à nossa volta várias outras peças. As pessoas, a natureza, a nossa profissão, o sentido, o objetivo, a meta que nós temos para realizar em nossa vida. Nós temos à nossa volta centenas de milhares de outras peças que se conectam de uma forma muito profunda aos nossos movimentos. E aí o que acontece? Nós, com a liberdade que temos de seres humanos racionais, queremos fazer um movimento como uma peça dentro dessa máquina cósmica, um movimento que eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo. O ego me traz essa necessidade, que é também importante que tenhamos o desejo, que tenhamos as nossas vontades de realizar isso ou aquilo. Porém, o sofrimento, a cabeçada naquilo que nos impede, ele vem quando eu não compreendo todo o movimento dessa máquina cósmica, desse movimento divino, que é muito maior que eu. E aí, no meu ego, no meu desejo, eu fico querendo me movimentar sem entender, compreender e respeitar o movimento de todas as outras peças à minha volta. Como essa máquina é muito maior do que eu, no meu desejo de me movimentar do jeito que eu quero, eu acabo sofrendo, porque eu faço um movimento para um lado e a máquina não permite. E eu sofro, eu me esforço e dá em nada. E o movimento para um outro lado, conforme os meus desejos, totalmente racionalmente desconectados das outras peças, e de repente eu começo a sofrer, eu começo a ter problemas, complicações, frustrações que vêm dessa racionalidade que acha, que vive na ilusão da separação, enquanto somos todos extremamente conectados a tudo.
vejo que o sentido da vida é eu compreender todo o movimento dessa máquina cósmica, dessa máquina divina, através da compreensão das leis que regem o universo, as leis das físicas, a lei da matemática, as leis da biologia, as leis das relações humanas, compreender essas leis e, depois de olhar para essas leis, olhar para os movimentos de cada uma dessas peças que me circundam, que estão conectadas a todas as outras de todo o universo. À medida que eu entendo o movimento de todas elas, eu voluntariamente adequo o meu movimento ao movimento das outras peças. E conforme a vontade de Deus, que é esse conjunto de leis, eu consigo realizar o meu movimento com a permissão e a sincronicidade com ele. E de repente, os meus objetivos começam a dar certo. De repente, os meus sonhos são realizados. De repente, nós conseguimos realmente cumprir a nossa missão de vida. Porém, somente se conectados com todas essas outras peças, que é o conhecimento da natureza, de Deus. E a constelação familiar, ela traz um estudo, um olhar para essas nossas relações com as outras peças humanas, com as peças da divindade, com as peças dos nossos próprios pensamentos, com as peças dos vínculos que temos com todo o nosso sistema familiar, passado, presente e futuro. E dentro dessas relações nós compreendemos que nós trazemos de duas peças importantíssimas a nossa vida, que é o nosso pai e a nossa mãe, que por um movimento quântico se juntaram e conceberam, tiveram a concepção da minha pessoa, da sua pessoa. Os nossos pais são a nossa conexão com a origem da vida. E o maior sentido e objetivo de realização da vida não é tentar retribuir a vida que os nossos pais nos deram para eles, a alegria dos nossos pais, a honrar os nossos antepassados em todos os sofrimentos que eles tiveram, é realmente transmitir a vida através dos meus filhos, através dos nossos filhos, ou através das nossas obras, através da nossa herança que deixaremos de benefício a toda a humanidade. E à medida que a gente vai conseguindo realizar, um sentimento de completude nos toma. E é sobre isso que nós estaremos falando hoje, na nossa live, numa transmissão ao vivo, aqui pelo Instagram, @Dr. Jim, e nós estaremos falando sobre o sentido da vida, sobre como perceber e conseguir intuitivamente sentir a completude da presença de Deus a cada dia. E nós estaremos realizando ao vivo uma meditação guiada ou uma viagem interior de conexão com a nossa vida. Algo imperdível. Hoje, às 20 horas, nós estaremos em transmissão ao vivo. Hoje é dia 11 de junho de 2019, às 20 horas nós estaremos ao vivo e eu conto com a sua participação e nós poderemos fazer essa viagem interior, um processo de extrema libertação que é realizado também nos nossos cursos, que são realizados também nos nossos cursos online e presenciais, onde você vai poder realmente sentir a vida dentro de você. E nós estamos também, por falar em práticas meditativas de alta relevância, de alto impacto emocional e transformação, nós estamos com as inscrições do treinamento Luz na Consciência abertos, que vai acontecer agora, esse próximo final de semana, 14 e 15, sexta-feira, das 19h30 às 22h30, das 19h às 22h30, e no dia 15, o sábado, das 8h30 às 18h30. Nós estaremos realizando o renascimento coletivo e vários movimentos de constelação familiar extremamente libertadores. Se você não fez sua inscrição, vai na minha bio, clica no link, vê mais detalhes sobre esse treinamento e faça sua inscrição. Vai ser um prazer estar com você no final de semana. Beijo no coração e até mais tarde na live. Tchau, tchau.